Bom dia, queridos, graça e paz. Quero deixar para você uma breve reflexão nesse dia 27 de março de 2020, sexta-feira, final de semana. Jesus diz assim em Mateus 6, versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? Nós vemos que neste momento em que estamos vivendo, somos bombardeados em nossas emoções. O inimigo tem lançado a preocupação e a ansiedade no coração da humanidade, por causa da pandemia do coronavírus, Covid-19. Nós vemos que há realmente uma avalanche que tem derrotado muitas pessoas já. Este é o momento de estar atento à palavra de Deus, aquilo que Deus tem dado para nós de orientação. E Jesus, então, sabendo que você passaria por isso, e eu também, a preocupação e a ansiedade, que é o mal do século, é o mal do momento no mundo. E ele diz: não andeis ansiosos por essa vida, nem pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Jesus não queria, e ele não deseja que venhamos andar preocupados ou ansiosos por nada dessa vida. Nós devemos então colocar sobre a palavra de Deus a nossa confiança. Deus tem a última palavra para você e para mim. Nós sabemos que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nada fugiu do controle das mãos do nosso Deus. Jesus diz: não devemos andar preocupados ou ansiosos com nada dessa vida, nem pelo que havemos de comer ou vestir. Jesus disse: olhai para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o Pai Celestial alimenta elas. E ele diz que você e eu valemos mais do que as aves, do que os passarinhos. Os passarinhos não estão preocupados em guardar para o amanhã. Eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro como nós. Mas Deus alimenta eles. Então, queridos, nós sabemos que Deus, Ele há de prover a tua mesa, a tua despensa, Ele há de prover a nossa casa. Nós não podemos entrar em crise neste momento, em que o mundo, o Brasil, está sendo bombardeado em suas emoções. Nós vemos a mídia, nós vemos as redes sociais, trazendo medo e trazendo pânico, e é preciso talvez neste momento desligarmos um pouco disso, mas ligarmos na palavra de Deus. Nada acontece por acaso. Com certeza sairemos dessa melhores, porque teremos uma experiência ímpar com Deus nesses dias. Atravessaremos então este momento de dificuldade em vitória, se nós cremos naquilo que Jesus está dizendo. Não andar preocupado, não andar ansioso. Jesus sabia disto, que nós chegaremos a algum momento da vida em que ia estarmos cheios de preocupações, de ansiedade, ia estarmos olhando à nossa volta, ia trazer então pânico no nosso coração. E Jesus então disse: não andeis ansiosos por esta vida.
Nós vemos que o Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele diz que uma parte da semente caiu entre os espinhos, ou no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a sementinha. E uma vez os discípulos então perguntando para Jesus, para que ele então revelasse o significado da parábola do semeador. E Jesus explicando essa parte da parábola, ele diz assim, em Mateus capítulo 13, versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus foi bem claro em dizer que aquele que foi semeado, aquela semente que foi semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Queridos, as preocupações desta vida ou deste mundo, ela sufoca a palavra em nosso coração e a palavra fica infrutífera. Nós não podemos permitir com que as preocupações deste mundo e até as seduções das riquezas venham sufocar a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração. Jesus, sabendo disso, ele disse que nós não devemos andar preocupados ou ansiosos com esta vida. O Senhor Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo o que nós podemos fazer para acrescentar uma única hora ao curso da vida com as nossas preocupações. Será que conseguiríamos acrescentar uma hora da nossa vida com as nossas preocupações? Jesus tinha certeza do que ele estava falando. E eu quero que você também tenha certeza esta manhã. Nós não conseguiremos acrescentar nada. Aliás, nós vamos diminuir o custo da nossa vida. Se nós andarmos preocupados e ansiosos com essa vida, a palavra vai ser sufocada no nosso coração. E nós vamos perder então a fé, a esperança. Sabemos que a palavra ela traz vigor para nós. A palavra de Deus traz vida, traz ser novo. E se nós então perdermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, seremos minados por Satanás. E é isso que ele quer. Ele quer nos derrotar no campo de batalha. Estamos no campo de batalha e precisamos não abaixar nossa guarda, mas precisamos permanecer crendo em Deus por grandes coisas que Ele fará, hoje, amanhã, na minha e na tua vida. Precisamos crer. Nós vemos o presidente dando um discurso esses dias, parece até loucura, mas na verdade, queridos, é uma realidade. Nós não podemos parar e ficar parados, mas precisamos se mexer, precisamos trabalhar, precisamos fazer as coisas. E claro, devemos também nos proteger, nos resguardar do vírus que assola o mundo e a sociedade. Mas não podemos parar e ficar então esperando as coisas acontecer. Não, precisamos dar continuidade à vida, e a vida depende de mim, de você, de fazer algo, no sentido de então, fazer com que a economia venha então, estar então, rodando e prosseguindo. E nós precisamos ser corajosos neste momento, não é abusar de Deus, mas ser corajosos, determinados, dentro do propósito de Deus em crer, que Deus estará direcionando nossos corações, nossas vidas, para que possamos então atravessar este vale, atravessar este momento de crise mundial, esse momento de pandemia no Brasil e no mundo. Precisamos estar realmente firmados dentro do propósito de Deus, dentro do querer de Deus, dentro da palavra de Deus. Jesus diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados com nada desta vida.
E ele diz: o que é a vida? A vida não é mais preciosa do que o alimento? O que é as vestes? As vestes são mais preciosas do que a nossa vida, do que o nosso corpo? Sim, ele diz que os passarinhos não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas Deus alimenta eles. Deus alimenta as aves do céu. E ele diz que você e eu somos muito mais preciosos do que as aves, do que os passarinhos. Então ele há de prover, ele há de alimentar o mundo, mas precisamos crer, precisamos ter fé e ter ação neste momento. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecer, as coisas caírem do céu. Precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte Deus não vai fazer. Deus vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Por isso não andar preocupado, por isso não andar ansioso, mas por isso ter ações neste momento. Por isso precisamos prosseguir em frente. A vida continua. A vida não acabou por causa de um vírus que ainda não atingiu a nossa cidade, não atingiu o nosso estado ainda. Pelo menos é o que diz. Queridos, precisamos acreditar em Deus. Precisamos confiar em Deus. Não podemos permitir que o medo, que a insegurança, que a preocupação sufoque a palavra de Deus no nosso coração e ela fica infrutífera. Não, a palavra de Deus precisa frutificar no meu e no teu coração. Creio que este momento é o momento que Deus está trazendo para toda a humanidade, o momento de estarmos refletindo sobre a vida, mas também sobre a eternidade, onde vamos passar a eternidade. O mundo está indo de mal a pior, mas nós que temos a palavra de Deus e promessas, podemos então crer e confiar que Deus tem o melhor para nós. Ainda que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar ou alcançar um parâmetro para a vida deste momento, mas precisamos crer que Deus ainda tem o controle, Deus ainda tem o domínio de tudo. Ele pode dar um basta nessa pandemia que assola o mundo e assola a sociedade. Precisamos crer em Deus. Jesus diz: não andeis ansiosos por nada nessa vida. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Diz: olhai para as aves do céu. Você está preocupado? Você está preocupada? Olhe para os passarinhos. Olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, e Deus alimenta elas. E o Senhor diz que você e eu valemos mais do que as aves, do que os passarinhos. Ele diz que nem mesmo Salomão vestiu como um dos lírios do campo. Os lírios existem hoje, amanhã lançado no fogo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, o rei, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste os lírios do campo, Deus não vai vestir a você e a mim. Precisamos crer no Senhor. Agora ele diz algo que precisamos então colocar em prática, que é o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que precisamos, Deus há de acrescentar. Deus há de dar uma saída, uma solução para você e para mim. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. É que muitas vezes nós não estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que estamos nos afundando. Nós estamos então nos sucumbindo nesse lago que se chama ansiedade e preocupação.
mas devemos buscar primeiro o reino de Deus, estabelecer na nossa casa o culto da família, levantar na nossa casa o altar a Deus, que muitas vezes não existe mais, levantar na nossa casa o altar de adoração e buscar a Deus, e entronizar o Senhor na nossa casa, levantar a igreja no lar, que muitas vezes já não existe mais, e voltar então o nosso coração para o eterno Deus, e saber que Ele detém todo o domínio no céu e na terra, e todo o poder, e Ele pode mudar esse quadro. Eu não sei como está o teu coração nesta manhã, através dos noticiários, através então das informações que você recebe com um avalanche na tua vida, todos os dias, via redes sociais. Mas eu quero dizer para você, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você precisa para o bem da tua vida, da tua família, da tua casa, Deus há de acrescentar. Devemos fazer nossa parte, e a parte que não é nossa, Deus vai cuidar, Deus vai agir, e Deus vai colocar um basta. Cremos que sairemos desta com uma experiência de vida. É o tempo que Deus quer que nós então venhamos ter uma experiência de vida. Nós não podemos fazer da crise, da desgraça, um momento então para ficar murmurando, reclamando, se lamentando, mas podemos tirar da crise, da dificuldade, uma experiência de vida, um legado para nossos filhos e nossos netos que vão ficar. Nós não podemos então entrar em crise. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. E Ele diz para você e para mim nesta manhã: não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E Ele, explicando a palavra do semeador, Ele diz que a preocupação, com a preocupação, a semente não vai produzir. Ele diz o texto que nós lemos: o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O diabo quer que a palavra de Deus fique infrutífera na tua vida e na minha vida. O diabo quer sufocar a palavra em teu coração. Qual a palavra? A palavra do eterno Deus. As preocupações sufocam a palavra que Jesus falou. Então não vamos preocupar, vamos confiar em Deus. Apesar das dificuldades, apesar de olharmos a um lado e para o outro e não vermos saída, mas devemos confiar em Deus que tudo pode. Um Deus que já fez proeza no passado, abriu o mar vermelho, quando aos olhos humanos era impossível ter uma saída para o homem naquele momento. Mas Deus abriu o mar, um caminho onde não existia caminho, uma saída onde não existia. Deus deu uma saída. Deus tem uma saída para você e para mim. Deus tem uma saída para a igreja, e nós precisamos confiar e crer em Deus. Quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, nós vemos aqui esta palavra, Pai, um conselho de quem nos ama, um conselho do Senhor Jesus, que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados com nada dessa vida, mas que devemos buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, Senhor, aqui estamos nesta manhã, te buscando de todo o coração, de nossa alma, nosso ser, meu Pai, e dizemos, ó Pai, que nós confiamos em Ti, que nós permanecemos olhando para o Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, não estão postos, ó Deus, na realidade que estamos vivendo aí fora, mas está colocados a nossa visão sobre a Tua promessa, sobre a Tua palavra. Estamos buscando primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e nós cremos que o Senhor dará uma saída honrosa para nós e nossos filhos. Guarda, Senhor, Teu filho, guarda a Tua filha, abra a porta, meu Deus, de um trabalho,
Traga provisão na sua casa, sua mesa. Não deixa, Pai, faltar o pão na nossa mesa. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus. Fala conosco, dê-nos direção, ó Deus, neste momento que estamos vivendo, para que nós possamos tomar a decisão certa e não tomar, ó Deus, atalhos para a nossa vida, mas tomar a decisão certa e alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse dia. O Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal. Não devemos andar ansiosos com nada nessa vida. Meu Deus, estamos vivendo hoje, porque o Senhor tem nos dado a permissão para viver hoje. O amanhã nós não sabemos o que poderá acontecer conosco, mas ainda, Senhor, que tudo aconteça, nós continuaremos crendo no Senhor, confiando em Ti e acreditando na Tua promessa, Senhor. Deus, obrigado. Eu Te louvo e Te agradeço. E eu peço que as Tuas mãos se estendam, meu Pai, sobre este comerciante, sobre este empresário, sobre esse profissional liberal, sobre este braçal, que precisa, Pai, do trabalho para sustentar a sua casa. Então abençoe, meu Deus. Dê a eles força, dê a nós força para vencer este momento. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Que você possa ter uma ótima sexta-feira. Que você possa confiar em Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que você precisa, Deus vai acrescentar. Se você não deixar que a preocupação sufoca a palavra no seu coração, para que ela não venha frutificar na tua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.